Oi, oi, boa noite. Hoje eu vim apresentar para vocês um resumo sobre higiene e segurança alimentar. Então, se você quer assistir, vem conosco. A segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Sabendo que a alimentação pode afetar a qualidade de vida dos indivíduos, é, os alimentos eles podem ser classificados quanto a seu estado de conservação como bons para consumo, aparentemente bons para consumo e impróprios para consumo. E os tipos de micro-organismos que podem ser inúteis aos alimentos são as bactérias, os fungos e os vírus. Mas também não só existem micro-organismos inúteis, como também existem os úteis à fabricação alimentícia, que podem produzir alimentos fermentados, e também existem os probióticos e os prebióticos, onde os probióticos são os produtos cheios de bactérias saudáveis, como alguns iogurtes, queijos e o leite fermentado, que fazem parte da classe. E também é possível encontrar probióticos em sachês e cápsulas. E os prebióticos, eles podem ser definidos como o alimento para as bactérias da microbiota trabalharem direito. O sistema digestivo ele não consegue quebrar as fibras das comidas de origem vegetal, que é o caso da cebola, do alho e da aveia. E os micróbios eles vão devorar esses compostos e a partir deles produzirem substâncias benéficas à saúde. E existem alguns fatores que afetam o crescimento microbiano em alimentos, que são a disponibilidade de nutrientes, a umidade, que é a atividade de água, a temperatura e o pH. E classificando as bactérias quanto à temperatura ótima de crescimento, estão as mesófilas, que a sua temperatura ótima é de 25 até 133 graus Celsius, as mesófilas, que vai de 10 até 45 graus Celsius, e as psicrófilas, que vai de -5 até 30 graus Celsius. Já classificando as bactérias quanto ao pH ótimo de crescimento, estão as acidófilas, que têm pH entre 2 e 5, as neutrófilas, que possuem pH entre 6 e 8, e as alcalífilas, que possuem pH maior que 8,5. Agora falando um pouco sobre as DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, onde esses alimentos eles podem ser veículos de doenças. E essas doenças elas vão trazer muitos impactos na saúde, na economia e na sociedade. Existindo então três modos de transmissão desta doença, onde o micro-organismo ele vai se infiltrar no alimento. E a primeira delas é a transmissão direta, que pode acontecer pelas fezes, nariz, boca, mãos, secreções, urina, ferimentos. A segunda é a transmissão indireta, que ocorre através de vetores. A terceira é a transmissão ambiental, que ocorre por material animal, micro-organismos já presentes e etc. Porém, nem todas as alterações serão indesejáveis, pois o micro-organismo ele pode ajudar tanto na produção quanto na conservação de alimentos e também ele pode desenvolver alguns aspectos sensoriais. A partir da glicólise, é possível se obter algumas fermentações, como a fermentação alcoólica, a lática, a fermentação por Enterobacteriaceae e a fermentação butírica. E a fermentação alcoólica ela vai acontecer da seguinte maneira: a glicose ela vai se degradar, formando etanol mais CO2. E nessa fermentação pode acontecer a deterioração de frutas, mel, geleia e molhos. Já a fermentação lática, ela divide-se em duas fermentações, a homoláctea e a heteroláctea, onde nessas fermentações existirá sabores característicos, a produção de sabores característicos.
Na fermentação homolática, ela vai apresentar apenas o ácido lático como produto, mas ela vai produzir mais energia que a fermentação heterolática. E na fermentação heterolática, ela vai apresentar como produto o ácido lático e outros componentes, como diacetil, etanol e CO2. E essa fermentação heterolática, ela vai trazer muitos aromas e sabores característicos para o produto. Já a fermentação por Enterobacteriaceae, ela vai ocorrer quando acontece, né, a degradação da glicose e vai formar quatro ácidos, que é o ácido lático, ácido acético, ácido sucínico e o ácido fórmico. E nessa fermentação vai ocorrer uma acidificação, onde o pH ele vai para valores abaixo de 6. A fermentação butírica ela acontece quando a glicose se degrada e forma ácido butírico, ácido acético, H2, acetona, isopropanol e N-butanol. E nessa fermentação vai acontecer a formação de gás pútrido. Falando ainda sobre fermentações, eu vou falar sobre a fermentação propiônica, que ela vai acontecer na degradação da glicose, formando ácido propiônico, ácido sucínico, CO2 e ácido acético. E ela ocorre após a coagulação da caseína. Essa é a fermentação que vai produzir o queijo suíço. E nessa fermentação, as bactérias elas vão liberar CO2, o que contribui justamente para o aspecto emburacado do queijo suíço. Falando um pouco sobre degradação, eu vou falar sobre a degradação de proteínas, de lipídios e da cor e viscosidade. Começando e eu vou começar com a degradação de proteínas, onde nessa degradação vai acontecer a produção de peptídeos e aminoácidos. E também nessa degradação de proteínas vai acontecer a decomposição anaeróbia, que é a putrefação, que vai acontecer nessa putrefação, vai acontecer a produção de H2S, mercaptanas, aminas, ácidos graxos e etc. Agora eu vou falar um pouco sobre a degradação de lipídios, onde nessa degradação vai acontecer a produção de ácidos graxos e glicerol. E nessa degradação, a atividade de água ela vai influenciar muito. Falando agora sobre a degradação da cor e viscosidade, onde na degradação da cor vai acontecer a produção de pigmentos e na degradação de viscosidade a produção de polissacarídeos. E este foi o nosso resumo sobre higiene e segurança alimentar. Até mais!